Você provavelmente já pensou, por que investir? Muitos pensam que investir é basicamente juntar dinheiro e ver o dinheiro crescer, pensando de forma errada coisas do tipo: por que vou investir? Não guardo minha felicidade no bolso. Para que acumular tanto dinheiro e não gastar? Você certamente já pensou isso e eu aqui também já tive o mesmo pensamento. E hoje falarei de forma bem simplificada exatamente sobre esse assunto. Começando do básico, já respondendo a pergunta: por que investir? Vamos lá! O básico do básico quando falamos de educação financeira e que eu tenho certeza que todos concordam, é que não gastar tudo que ganha, com certeza é melhor do que gastar tudo e viver sempre preocupado com dinheiro. Sempre preocupado com contas e vivendo ali naquele limite. Isso é unânime. Ninguém gosta de perder noite de sono pensando em como vai pagar as contas do próximo mês porque gastou tudo. Muitos, querendo melhorar de alguma forma a vida financeira, decidem que vão começar a guardar uma parte da renda todo mês, para não viver zerado de grana. E com certeza esse é um grande avanço. Muito melhor ter algum dinheiro do que estar sempre zerado e com contas que muitas vezes sobressaem a renda. E é aí que entra o investir. A diferença entre apenas guardar para investir é que só guardar faz você perder poder de compra com o passar do tempo. A inflação que se acumula mês após mês faz com que você, com R$100 daqui 10 anos, não consiga comprar as mesmas coisas que compra hoje com R$100. E é entendendo isso que vem a necessidade de investir, de realizar aplicações financeiras, para assim fazer o seu dinheiro render e não perder poder de compra com o passar do tempo. De forma mais didática, quando investimos, nosso dinheiro cria mini-dinheiros, vamos dizer assim. E investir é pensar no futuro, é não gastar hoje para futuramente você colher frutos maiores. Pois se investimos mensalmente e reinvestimos todos os mini-dinheiros, ou seja, os rendimentos, você verá com o passar do tempo a bola de neve acontecer, que nada mais são que os juros compostos. E eles acontecem quando investimos nosso dinheiro e depois reinvestimos os rendimentos por ter investido. Você vai entender. Por exemplo, se investimos R$100 e a aplicação renda 1% ao mês, no final do primeiro mês teremos R$101. Assim, digamos que investimos mais R$100, totalizando 201. E dessa forma, no final do segundo mês, vamos ter algo em torno de R$203,01, justamente porque o rendimento vai ser em cima do quanto você investiu, mais os rendimentos. E assim vai mês após mês, com os rendimentos sobre rendimentos. Bom, eu falei em R$100 para ficar mais simples de entender. É claro que investir R$100 por mês, não vamos ver grandes diferenças no rendimento. Mas calma que já vou falar sobre isso. Mas você entendeu a ideia de juros sobre juros, né? Que diferente dos juros sobre juros de dívidas, esse é de investimento. Outro grande porquê de investir é a busca pela renda passiva, ou seja, ter uma grande quantidade de dinheiro investido que gere bons rendimentos mensais. Por exemplo, se alguém tem R$200 mil investidos rendendo 0,8% ao mês, que é o mais comum da maioria dos investimentos atualmente, enquanto estou gravando esse vídeo, terá R$1.600 ao mês apenas de rendimento do investimento. Ou seja, essa renda passiva é aquele dinheiro que você recebe sem estar trabalhando ativamente. É aquela renda proveniente de investimentos. Mas não vou mentir para vocês, ela com certeza não é fácil de ser alcançada. Se fosse fácil, todo mundo viveria de renda passiva, né? Pois isso vai depender principalmente do quanto você investe mensalmente, do tempo que você já investe e do rendimento que você tem mensalmente. Ou seja, da porcentagem de retorno sobre o seu investimento. Eu mesmo invisto para me aposentar com os investimentos e não depender do INSS quando estiver idoso. Inclusive, fiz um vídeo exatamente sobre esse assunto. Vou deixar aqui em cima. E se você pensa que investimento é só para quem é rico, quando pensamos em investir para aposentadoria, estamos pensando em décadas investindo. Por exemplo, alguém que investe R$500 por mês desde os 25 anos de idade até os 65 anos, ou seja, investindo por 40 anos e reinvestindo tudo o que receber de rendimento, alcançará cerca de R$2.800.000. E você pode pensar, mas R$2.800.000 daqui 40 anos não vai valer a mesma coisa que vale hoje. E com certeza não vai, pois temos a inflação. Mas certamente vai trazer uma tranquilidade maior para viver a aposentadoria de forma mais confortável do que depender da migalha da aposentadoria social. E outra, ninguém vai continuar investindo R$500 durante 40 anos. Se a pessoa com 25 anos de idade consegue investir R$500 e focar em estudar para aumentar a renda, por exemplo, quando chegar aos 35 anos, poderá estar investindo R$1.000, por exemplo. Entende o que quero dizer?
À medida que a renda aumenta, também temos que aumentar quanto investimos mensalmente para acelerar esse processo todo. E eu tenho certeza que mesmo que você comece investindo pouco mensalmente, vai criar gosto pela coisa e vai sempre querer aumentar o valor investido. Mas é aí que tá. Recentemente fiz um vídeo sobre o maior erro da maioria das pessoas ao se tratar de educação financeira, no qual falo sobre o erro das pessoas sempre que aumentarem suas rendas, já aumentarem na mesma medida os gastos. Ou seja, sempre que ganhar mais, já gastar mais, ficando sempre no zero no fim do mês. Não praticando aquele conceito básico de viver um degrau abaixo, ou seja, gastar menos do que ganha para assim investir mensalmente. E cara, o vídeo teve visualizações acima do normal, chegando a públicos fora desse nicho de finanças. E eu recebi muitos comentários elogiando, inclusive agradeço a todos vocês que comentaram. Mas também recebi uns comentários de pessoas que provavelmente não entenderam o que eu quis dizer no vídeo. Muitos comentaram algo do tipo: por que só investir e nunca aproveitar o dinheiro? Não gosto dessa agonia de investir para o futuro, devemos aproveitar e viver. E pensando nisso, eu resolvi fazer esse vídeo, até porque são comentários plausíveis de se pensar realmente. Eu mesmo sempre falo aqui no canal sobre equilíbrio. Porém, pessoas fora desse nicho de finanças ouvirem frases do tipo: devemos gastar menos do que ganhamos, devemos investir para o longo prazo, devemos poupar dinheiro, acabam desanimando com a ideia e pensam que fazer isso é não aproveitar a vida. Mas agora, será que compensa investir com intensidade ou ter o equilíbrio? Bom, se você acompanha o canal já sabe que sempre falo sobre equilíbrio, mas tem momentos que acho que a intensidade é bem-vinda sim. Fique até o final do vídeo que você vai entender. Muitos livros e canais do YouTube dizem pra gente investir 10% do que a gente ganhar, ou às vezes falam também sobre investir 25% da renda, ou até mesmo fazer uma força a mais e investir 30%. Mas você vai ver que isso é algo bem pessoal. Bom, no livro A Transformação Total do Seu Dinheiro, o autor Dave Ramsey defende a ideia de a gente ter uma certa intensidade, pelo menos no início, para a gente viver uma vida melhor futuramente. Até porque o lema do livro dele é: viva como ninguém no momento presente, para que mais tarde possa viver como nenhum outro. Justamente com essa ideia de ter uma maior intensidade. Em outro livro, A Psicologia Financeira de Morgan Housel, também diz sobre a questão de economizar com frases do tipo: cada pedacinho de economia é como pegar um momento do futuro que seria de outra pessoa e devolvê-lo a si mesmo. Vemos por essas frases que esses livros famosos de finanças pessoais têm uma certa ideia de intensidade na hora de investir, com a ideia de economizar no agora, vivendo com um padrão de vida baixo hoje para conseguir investir e viver melhor futuramente. Eu mesmo gosto muito desses livros, principalmente a Psicologia Financeira. Foi um dos primeiros livros que li sobre o assunto e recomendo bastante a leitura para quem está começando. Também para entender a ideia de não gastar tudo que ganha, investimentos e a administração pessoal do dinheiro em geral. Mas vamos aprofundar um pouco nisso aqui. Com certeza, viver para economizar e investir não é uma ideia muito interessante quando feita em uma intensidade que acaba sendo prejudicial para a própria saúde da pessoa. Tendo uma visão mais ampla da vida, entendemos que nem tudo é poupar para investir. Temos que aproveitar o momento presente também. Imagina se você, por exemplo, tem 25 anos e já investe, tendo dinheiro para ir ver seus primos que moram em outro estado. E mesmo você querendo muito visitá-los, deixa de ir para investir, pensando que daqui 10 anos vai poder visitar e vai estar bem melhor financeiramente e tal. E cara, de verdade, daqui 10 anos, as coisas vão ter mudado muito. Então eu também sou a favor da ideia de a gente aproveitar cada fase da vida. Mas agora, também tem o outro lado da moeda. Se você tem 25 anos e investe, também não vai tirar dinheiro do investimento de longo prazo e acabar com a rentabilidade para viver o agora intensamente, pensando em viver a juventude e gastar tudo que tiver. Entende o que quero dizer? Temos que aproveitar sim, mas bem planejado. E já usando esse exemplo de viajar para ver os primos, vamos dizer que hoje você tenha dinheiro investido e queira ir, mas logicamente não vai tirar dinheiro do investimento para viajar. Assim você se planeja criando uma reserva apenas para essa viagem para ir visitá-los no final do ano, por exemplo. Tudo dentro das suas possibilidades, sem deixar de viver o momento presente e ainda continuando investindo para o longo prazo. Montando essa reserva para viajar, mas também sem deixar de investir para o longo prazo. Inclusive, nesse exemplo, a pessoa vai ter até mais assunto para conversar com os primos.
falar sobre investimentos e compartilhar seus conhecimentos com eles. Às vezes até criando um contato maior com eles, tendo um assunto em comum para conversar, podendo até te ajudar ainda mais a investir melhor e continuar no plano de longo prazo. Veja que a vida vai além de apenas economizar o máximo que a gente puder sem sair de casa para nada e investir. Os anos passam, então temos que aproveitar cada fase da vida, porém com muita consciência e planejamento sem deixar de investir também. Ou seja, viva com simplicidade, abrindo mão daquelas coisas que vão atrasar seu plano de investir mensalmente, como gastos desnecessários, por exemplo. Porém, nunca abra mão de curtir a vida e fazer as coisas que você gosta, com moderação, é claro. Ao fazer o canal, minha ideia sempre foi compartilhar minhas experiências e opiniões a respeito de finanças pessoais. Então digo por experiência própria que não vale a pena viver em função de investir o máximo possível. Porque alguns anos atrás, quando comecei a investir, na renda fixa mesmo, tinha aquela empolgação inicial de querer investir muito, deixando de fazer as coisas que gosto, me privando de muita coisa para investir o máximo que podia. Foi assim por cerca de 1 ano e meio, até que chutei o balde e gastei tudo que tinha acumulado. Que não era muita coisa, mas era tudo que eu tinha, cerca de R$3.000. Mas para um adolescente, era bastante dinheiro. Depois que gastei tudo, já me vi na mesma situação que estava antes, gastando tudo que eu ganhava sem ter nenhuma reserva financeira. E foi aí que depois de alguns meses comecei a ler mais sobre finanças pessoais, li esses livros que falo aqui no canal, e me apaixonei pela educação financeira em geral. E eu sei, quando começamos temos aquela empolgação inicial, mas o que aprendi é que o investimento é para trazer segurança financeira e maior controle do próprio tempo. Não é para trazer agonia e estresse. E vendo tudo isso que falei sobre equilíbrio, você pode estar pensando sobre por que disse que tem uma hora certa de deixar o equilíbrio de lado e ter intensidade com os investimentos. Bom, na minha opinião, o momento que devemos ter uma intensidade maior é na hora de fazer a reserva inicial e quitar as dívidas. Como já falei aqui no canal algumas vezes, todos nós devemos ter uma reserva de emergência. E se você ainda não tem, faça o esforço e tenha a maior intensidade em pelo menos ter a reserva de emergência inicial, de cerca de R$2.000. Bom, eu falo de forma mais detalhada no vídeo que está aqui em cima. Mas se você não tem dívidas e já tem pelo menos uma reserva inicial, não é necessário ficar preso em querer economizar demais em tudo. O que devemos mesmo é aumentar nossa renda. Porque se, por exemplo, você ganha pouco, não tem dívidas e já tem pelo menos a reserva inicial completa e investe ali seus R$200 mensalmente, é sim muito bom para você manter o hábito de investir todo mês e não gastar tudo que ganhar. Porém, aumentar a renda é essencial, seja investindo em estudos para futuramente ganhar mais e poder investir muito mais mensalmente, seja também fazendo novas fontes de renda, por exemplo, empreendendo por conta própria e por aí vai. O que quero que vocês entendam é que é legal sim investir e ter esse hábito, mesmo ganhando pouco. Porém, o maior foco é aumentar a renda, principalmente se você ganha um salário mínimo ou 2. Até porque, como eu mesmo disse, já fui assim de querer economizar em tudo para investir o máximo que podia da renda. E como minha renda era muito curta quando adolescente, investia pouco economizando em tudo. E já garanto para vocês, não compensa viver só para economizar. Mas presta muita atenção aqui. Tem uma linha tênue entre o viver o agora e o investir para o futuro, porque encontrar o equilíbrio dos dois é fundamental para a saúde financeira e também mental. Pois fazendo isso, temos a tranquilidade de saber que nosso montante investido está crescendo, e ao mesmo tempo não vamos ter a agonia de viver sempre entupido de contas, tendo dinheiro no bolso que nos garanta um bem-estar financeiro. Veja que nós não investimos todo mês para ter essa agonia de pensar que devemos investir mais e economizar até na comida, comendo mal para conseguir investir mais ou deixando de fazer coisas básicas da vida para economizar. Isso com certeza não é saudável. Temos que ter o equilíbrio entre o viver o agora e o investir para o futuro. E outra, nem sempre precisamos gastar horrores para curtir a vida. Mantenha o equilíbrio disso tudo, vivendo agora e também investindo todo mês. Eu até falo sobre quanto devemos investir todo mês no vídeo que está aqui na tela. Recomendo que você dê uma olhada. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.